depois no final. Muito bem, agora, apóstolo Ademir Cortijo, por favor. Valeu, muito bom. É bom ter medo mesmo, já que não tem respeito. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui o pastor Felipe, parabenizar ele pelo trabalho, pela palestra. E... eu também tenho uns pedaços aí. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, porque está bem esmiuçado. Mas me coube aqui falar algumas coisas. Mas eu queria... pode ser. Eu quero adentrar um pouquinho ainda aqui na palestra e no estudo que o pastor Felipe falou. Talvez para nós hoje, a liderança dentro da igreja, ela é bem diferente que uma liderança lá fora, né? As pessoas costumam dizer assim, a igreja é uma empresa, né? Você já deve ter ouvido muitos pastores dizer isso, né? Na verdade, isso está redondamente enganado, tá? A igreja não pode ser uma empresa, a igreja não é uma empresa. Nós só somos organizados com o CNPJ porque o governo exige, porque eu, por mim, não faria nada disso, né? Com toda certeza, eu não teria nenhum tipo de prestação de conta para o governo, né? Isso é imposto a nós, né? Bom, tirando isso, dentro de uma empresa, como que você trabalha a liderança? Você tem lá um setor que alguém está dando um problema naquele setor, você já deu uma chance, duas. Na terceira, o que faz? Manda embora. Posso eu mandar alguém embora? Gostaria, mas não posso. Né? Posso matar alguém? Gostaria, não posso. Samuel podia. Já era bem mais fácil pastorear. A turma fala assim, a graça é maravilhosa. Eu não acho, não. Bom era a lei, irmãos. A lei era ótima. Porque aí o Samuel ia, se ele tivesse enfesado naquele dia e alguém tivesse pecado, põe a cabeça no toco, cortava a cabeça. Bem mais fácil pastorear, ok? Então a graça não é tudo isso que os teólogos de plantão, de Facebook aí falam, tá? A graça é bem diferente e às vezes a gente tem toda essa organização dentro de uma igreja e é difícil você manter essa organização. Muito bem, eu quero ler aqui um trecho que está, para mim, na minha concepção de liderança dentro da igreja, talvez é o que mais a gente tem que aplicar, ok? E está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá? 1 Coríntios 12, vai falar o quê? Do 12 em diante. Diz assim, eu vou fazer questão de ler, só para coroar aqui tudo aquilo que o pastor Felipe falou, que foi de extrema importância e muito bem ministrado, tá? Mas que, às vezes, dentro da igreja, a tolerância, por exemplo, ela tem que ser maior, né? Assim como o pastor tem que ter uma tolerância. Quantas vezes eu devo... os próprios apóstolos foram falar isso para Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar? O que ele falou? É de lascar, mas é isso aí. Aí a turma fala, a graça é maravilhosa. Antes era olho por olho, dente por dente. Matou seu filho, você ia lá matar o filho dele. Era mais ou menos isso. Essa é a lei e a graça hoje que a gente vive, né? É bem mais difícil você cumprir aquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte, né? Então, esta é o ensinamento de Paulo da liderança que nós devemos observar. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, unidade, né? A liderança tem que andar em unidade, não tem outro jeito. E não tem aqui, quando o cara chega na igreja, né? Hoje a gente está em moda esse negócio de, o cara chegou lá na igreja lá e tem um lugar VIP para ele. Está errado. Aqui, quer gregos, quando ele está falando gregos, é o cara que era importante na sociedade de Jesus. Por isso que ele traz gregos aqui. E o escravo, que era ninguém, que ele não tinha direito nenhum. Então, quando a pessoa chega na igreja, o cara é juiz do portão para fora. Aqui para dentro, ele vai obedecer. Ok? É assim que tem que funcionar.
Vai ter um lugar VIP. Não vai ter um lugar VIP. Mas se você receber, o que eu faria? Receber um cara importante. Lógico, né? A gente sempre procura, a pessoa está vindo pela primeira vez, dar uma atenção especial. Mas chegou alguém que tem o pessoal gosta de tietar, né? O que eu faria? Eu falo assim, irmãos, tratem ele como você trata todos, tá? Não exagera naquilo que você vai fazer. Eu falaria isso para a igreja, porque muitas vezes a pessoa quer um lugar VIP, porque também a pessoa da igreja endeusa o cara, idolatra o cara, que não deveria também. Tem erro em ambas as partes, ok? Quer autógrafo, quer tirar foto, fala, menos, gente, menos. Eu falaria isso no culto, tá? Para todo mundo entender o recado. E deixaria a pessoa, senta aí e vamos andar juntos, né? Se a pessoa permanecesse. Enfim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, nós temos aí muitos talentos todos juntos, né? E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, presta atenção, porque isso aqui é liderança na igreja, Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como ele quis. Então você tem o chamado e o ministério que Deus quis. E se você não entender isso, você vai ser sempre tratado por Deus, né? E o que acontece? Né? Vamos um pouquinho para frente, porque aí a gente vai falar sobre outra coisa. Eu não vou gastar muito tempo, porque a gente já ouviu bastante sobre liderança, né? Mas eu acho que é importante, porque isso aqui é liderança dentro da igreja, tá, irmãos? O certo, no 20 em diante, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer a mão, não, eu já li isso aqui? Não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Acabou? Beleza? Consegue entender como é que ele dirá na igreja? É suportar os mais fracos e eles são necessários. Até os que perturbam, irmãos. É verdade. Porque, às vezes, você precisa aprender paciência e tolerância. Então, você vai lá, tenta de novo, né? Isso é um exercício para mim, irmãos. Ferro afiando ferro. E é um exercício para mim, porque eu sou um cara... meu temperamento é sanguíneo colérico, ok? Então, eu resolvo as coisas muito rápido, né? Ou procuro. Mas, no pastoreio, tem que aprender todo dia tolerância, ok? E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este, presta atenção isso aqui, E aos que parecem menos dignos do corpo, a esse damos maior honra. Também os que a nós não são decorosos, revestimos de especial honra. O que ele está querendo dizer, irmãos? Sabe o irmãozinho mais simplesinho da igreja? Sabe a pessoa que... É esse que você tem que falar assim, irmão, vem aqui, sente aqui perto, ajuda aqui, entendeu? Entender que você... uma das coisas, quando nós fundamos o ministério, né, vamos dizer assim, uma das coisas que eu coloquei no estatuto, porque já era o entendimento, né? Porque no outro ministério, o entendimento era, só é ministério dentro da igreja, louvor e diaconato, o resto é grupo missionário. Eu falei, acaba com isso, tudo é ministério. Por quê? Não existe essa coisa, né? Porque está em evidência, né? Eu corrijo mais rápido. Tudo que é púlpito, tudo que está aqui, na organização do culto, eu corrijo mais rápido que os outros ministérios, irmãos. Por quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, louvor, irmão, você sabe disso, é tramontina, rapidinho. Pode, nesses 17 anos para trás aí, veja como eu ajo com louvor, irmãos. Tramontina. Encheu o paciência, exatamente. Louvor, diaconato. Por quê, irmãos? Porque é ministério de evidência. Não é melhor. Está evidente. Quem muito dado, muito será cobrado. Ok?
E os que parecem menos dignos do corpo, a esses damos maior honra, né? Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Porque o cara já está, irmãos, não precisa. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. É aquilo que o pastor Felipe falou aqui sobre a unidade, ok? Isso aqui foi bem esmiuçado e bem colocado pelo pastor Felipe. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. A gente tem vivido isso aqui, viu, irmãos? A gente precisa reconhecer as qualidades que nós temos e reconhecer as nossas fraquezas, né? A grande verdade é que quando alguém tem uma necessidade aqui, a gente sabe que está todo mundo junto, e não é toda a igreja que é assim, irmãos. E a gente sabe, nós temos algumas áreas que nós vamos bem, e outras áreas, infelizmente, nós precisamos aprender ainda, ok? Mas essa de um membro ajudar, a gente sabe disso, morre alguém da família, está passando necessidade, tem coisas que, quando eu vou saber que a pessoa passou uma necessidade, os irmãos já ajudaram, né? Não precisou nem a igreja intervir. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas aqui que exercem isso. Ora, vós sois do corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Ele vai falar aquilo exatamente que o pastor Felipe já colocou aqui, que não precisa mais falar, né? Então, eu acho que aqui, a colocação mais forte para nós hoje é a questão de honra um para com os outros, né? E se não existir isso, irmãos, e aquela consideração, olha, você não tem um ministério, tá? Põe isso na sua cabeça, né? O ministério não é seu. Não tem isso, né? Você precisa entender isso. O chamado é auxiliar. Então, o ministério é do pastor que está presidindo. Não tem ministério. Aqui a gente honra, né? Vocês, a gente sabe disso. Mas essa é a grande verdade. Porque o dia que você não tiver em concordância, como o pastor Felipe falou aqui, não dá para caminhar dois juntos se não tiverem o mesmo propósito. Tá? Então, a gente tem uma organização, né? E essa organização está funcionando aí até agora, né? 17 anos se passaram e essa organização está funcionando. E é dela que eu vou falar, ok? E a gente faz... Pode mudar, Betão? Cadê? Muda aí. Coloca aí o primeiro quadrinho para mim. A visão. Aí, pulou? Está no primeiro slide? É isso aí. Então, gente, desde que, como eu falei para você, quando nós saímos, né, é que eu saí do... não, voltei ali. Quando nós saímos do ministério, a gente saiu com uma visão, né? Porque havia algumas coisas, por exemplo, que eu enxergava no antigo ministério que eu próprio não concordava. Então, aquilo que eu não concordava, eu tentei colocar até no estatuto, né? Então, eu chamava o pastor Beto, coloca isso, coloca aquilo outro, vamos nesse sentido, né? Lógico que tem toda uma equipe, né? Que estavam nesse momento, né? Tem muita gente aqui que são fundadores conosco, né? Não só o apóstolo Cássio, o apóstolo Douglas, mas também o bispo Flávio, pastor Paraná, pastor João Carlos e as suas respectivas esposas, né? O bispo Beto, cofundadores conosco. Mas Deus nos deu uma visão. Então, essas coisas a gente foi acrescentando para quê? Para que nós não... foi uma das coisas que nós, né, vamos dizer assim, né, em especial eu estou dizendo isso, né, era o meu pensamento. Eu quero virar a página, né? Tanto é que no meio do caminho da nossa saída veio um amigo, um pastor, e falou assim para mim: o pastor Ademir, eu tenho uma igreja constituída, o nome dela é Triangular. Eu falei: fica para você. Falei: não quero nada com a Quadrangular mais. A gente saiu, rompeu, uma nova visão, ok? Vocês conseguem entender isso? É uma visão que Deus nos deu. Não simplesmente dizer assim, vamos, como está... eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas se você entrar na internet, você vai ver que está tendo um racha muito pior do que já teve. Eles estão atravessando o pior momento agora, novamente lá dentro do ministério, né? E quando eu olho isso, irmãos, eu ergo as duas mãozinhas para o céu e falo assim: glória a Deus que a gente está fora disso. Amém, gente? A gente está aqui pregando o evangelho. A gente é perfeito? Claro que não. Mas no decorrer desse tempo, Deus nos deu
uma visão, né? E o apóstolo Cássia e o apóstolo Douglas tiveram uma visão que, antes até mesmo de nós iniciarmos o ministério, né? E toda essa visão, ela está sendo, aos poucos, ela está sendo cumprida e ampliada. E é disso que a gente quer falar, né? A gente consolidou a igreja, consolidou o ministério, e o que foi acontecendo, né? Um monte de ministérios foram surgindo, irmãos. A gente começou, por exemplo, vamos falar da ASCA, né? O ministério que começou assim, vamos começar a fazer algo para ajudar as pessoas na área social. Hoje, a gente tem selo social. Depois a gente vai, nos outros slides, minuciar, colocar os item por item que cada ministério fez. O encontro de casais, irmãos, só no Ministério Agnes. A gente está no 28º encontro. Nós passamos mais de 1000 casais. Amém, gente? A gente fez o ano passado o Supera Summit. Uma coisa que começou, eu lembro quando a Carol... Cadê o Juan? Não está aqui? A Carol está lá. Eu lembro um dia que eles entraram na minha sala e eles vieram para desistir. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca pensou em desistir, né? E entraram lá para desistir. E eles já estavam fazendo algo que já era relevante. Aí, quando eles entraram na minha sala, eu falei assim, pastor, acho que está tão mal, está tão ruim. Eu falei, vocês estão loucos? Vocês conseguiram algo que já é fantástico. E a pessoa, às vezes, está fazendo e não vê aquilo que Deus está usando ela como instrumento, né? Então, Deus deu os empresários, né? Deu a estratégia. O ano passado, a gente alargou as tendas, né? Fora que eles estão ajudando o ministério do... Tela, ok? Que é um ministério também de empresários, e hoje eles ajudam a constituir o Ministério Tela aqui na região, que acabou tudo entrelaçando um com o outro. Então, Deus foi fazendo coisas que a gente nem imaginava, né? O Geração Extraordinária de Futebol, o Mané falou assim, puxa, tem umas crianças aqui, eu acho que tem um campinho lá embaixo, a gente pode fazer alguma coisa com as crianças. Eu falei, vai, Mané, vamos fazer. Eu brincava, muitas pessoas ouviram eu falar isso na igreja, no culto com o Mané, né? A gente mandou o Mané para lá falando, Nossa Senhora. É verdade, irmãos. Ele brincava com as coisas. Nossa Senhora, foi muito bom. Eu falei, Mané, não é. Quando se fala isso errado, você fala, Nossa Senhora dos Evangélicos. Né? Para tirar, para a gente não repreender ele e brincar com ele, para ele parar. Depois ele parou de falar, né, irmão? Mandamos um obreiro que falava Nossa Senhora, né, irmãos? E Deus, dali do campinho, a gente conseguiu pegar o barracão da frente. Agora o campo pertence, né? Ele está ligado hoje também à ASCA, né? Então, esse trabalho, Deus foi nos dando, né? Há uma assistência agora, não só para as crianças, mas também para as mães, psicologicamente. E a ASCA tem muita coisa, feito muita coisa, né? Então, tudo começou, eu entendo, irmãos, que foi Deus que foi abrindo essas portas, né? Não foi, eu fiz, eu realizei. Deus foi nos dando, né? Esse lugar, Deus foi nos dando há 9 anos atrás, né? Eu confesso a você, eu já falei isso muitas vezes, eu vim aqui a primeira vez com o pastor Flávio, e o empolgado sempre sou eu, né? E quando eu cheguei aqui, eu já tinha levado tanto não, né? Tanto tentando comprar um negócio, tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra. Eu imaginei que eu ia conseguir construir lá no terreno que nós temos ainda, lá na Vila Hortência. Quando eu fui fazer o orçamento, falei, não dá para pagar aluguel e construir, vou levar 10 anos fazendo isso. Não dá. Falei, vamos tentar colocar o terreno numa negociação, né? O pessoal sabe mais ou menos como aconteceu. Mas o dia que eu entrei aqui, eu me lembro assim, aí eu falei, nossa, será que o cara vai aceitar porco, galinha, marreco, né? Tudo que tinha, né? Era um negócio assim, falei, acho que ele não vai aceitar. O pastor falou assim, vai sim! Eu olhei para ele e disse, meu Deus do céu, ele está empolgado, né? E por Deus, Deus foi nos premiando, né? A gente conseguiu. Ele não aceitou o terreno, mas aceitou as minhas coisas, aleluia, né, irmãos? Aceitou as coisas que era patrimônio nosso, né? A gente tentou colocar o terreno, aqui era 1.800.000, o terreno eu pedi 1.300.000, falou, não, 1.300.000 é muita coisa, não quero.
mas os 2 terrenos do Valéu Vila eu aceito, né? Que depois a gente acabou recomprando para poder enviar o pastor Felipe para lá, né? E depois aceitou o salão que a gente tinha lá na Nogueira Pacheco, aceitou o apartamento que a gente tinha. Será que é bateria? Não é bateria, está cheia. Não está, é alguma coisa. Tranquilo. Aí foi aceitando tudo. Quando ele falou assim, o cara aceitou, um negócio fantástico, né? E a gente parou de pagar aluguel. E hoje a gente tem 8 propriedades ainda em volta. Compramos mais 8 propriedades em volta dessa primeira aquisição, né? Então Deus fez coisas que nem nós imaginávamos, né? Algo que realmente negociação, algumas negociações que eu fiz nem acreditava, né? Parecia que eu tinha dinheiro, né? Porque em todas as negociações, a ampla maioria, ampla não, todas, eu nunca fiz com dinheiro, gente. E negociar com a calça na mão é difícil, viu? Não é fácil, né? Você não tem que demonstrar para o cara que você não tem... Eu me lembro para negociar essa casa aqui, quando eu fui procurar... O cara falou, o cara quer vender, vai lá falar com ele, pastor. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, quanto o senhor quer na casa? 300 mil. Falei, virei a costa. Não falei, nem oferta. O que é isso? 300 mil não vale. Eu falei para o cara, não vale, você não vai vender isso por 300 mil. Não serve para morar e não serve... É ruim para morar e ruim para comércio. Para quem você vai vender? Tem que ser para mim. Mas 300 mil não vale, irmão. Aí ele falou assim, 300, 250 então. Falei, não faço oferta. Não dá para fazer oferta. Muita coisa, não vale isso. Aí chegou, ele falou assim, tá bom. Eu não tinha dinheiro, irmãos. Eu devia ter uns 90 mil e alguma coisa, né? Falei, metade eu arranjo, né? Uns 80 e poucos mil tinha. Falei, 100 mil eu arranjo. Aí ele falou assim, aí chega, isso aqui é a última conversa, 200 mil eu faço para você. Falou, 200 mil eu faço uma oferta. Aí já começou a falar a minha língua. E sem dinheiro nenhum, irmãos. Sem dinheiro. Um pouco, né? Um pouco menos da metade eu tinha. Nós tínhamos, né, em caixa. Aí quando ele falou assim, eu falei, 200 mil, beleza, mas parcelado, né? Que ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Aí eu falei para ele, eu te dou 100 mil de entrada e 10 de 10. E a gente fechou. Então, essas foram algumas das negociações. Estou contando uma, se eu contasse aí, tem muitas negociações. Então, negociar sem dinheiro, sem ter, né, pela fé. Muitas coisas eu fiz pela fé, né, irmãos? E como eu falei aqui, né, quando o Felipe falou assim, se o cara acontecer, é sempre... Por isso que o mentor também pode ter alguns que são poucos, né, não são muitos bônus de ser o líder, de ser o cara que está à frente da igreja. Tem alguns bônus, mas são poucos, é mais ônus, né? Eu só gosto de ser pastor dessa igreja dia 6 de dezembro, irmãos, aí eu gosto. Feriado nacional, os irmãos dão uma oferta, aleluia, e a gente vai embora feliz, né? Porque se alguém te liga, pensa comigo, olha como é o ministério. Se alguém liga para você durante a semana, 90 e alguma coisa é pipa, né? Você vê, meu Deus. Mas no aniversário, fala, tá me ligando, vai me dar uma oferta, aleluia. Não é verdade? Vai me cumprimentar, aleluia. Então, esse é o chamado ministerial. Mas vale a pena, irmãos, porque a gente olha para trás e a gente começa a enxergar tudo isso, aquilo que Deus foi fazendo na vida das pessoas. A gente perdeu a conta. Se nós tivéssemos, irmãos, se eu tivesse na igreja, as pessoas que eu batizei, que eu casei, que eu apresentei, Jesus, tem que fazer uns... Tinha. Mas não importa, né? Aquilo que a gente está na palavra. Quando foram cobrar de Paulo, falou, eu plantei, outro, né, Apolo regou e Jesus é coroado por tudo isso, né? Então a gente prega o reino. E viver o reino às vezes é difícil, né? Envolve perdas, envolve você abrir mão de coisas que são até direitos e você acaba abrindo mão, amém? Vamos pular mais um. Aí vai falar daquilo que está aqui em Sorocaba, né? Que os irmãos sabem, a gente acaba tendo 6 congregações aqui que estão ligadas diretamente à sede, ok? Essas 6 congregações, irmãos, 3 são próprias, né? Então a gente está lá no Vanel. Por que está o Vanel em primeiro ali? Será, gente? Puxa saco do Beto.
Então, o Vanel, a gente teve esse ano a felicidade, né? Esse ano que mudou para o templo maior, né? Já deu ano passado? Já? Ah, é verdade. Ano passado, pastor Felipe e pastora Dani saíram, né, do espaço menor e foram lá para o templo maior, né? Parque das Águas. Tem alguém no Parque das Águas aqui? Não? Tem culto lá. Eles vieram na terça, né? Também Congresso Laranjeiras é próprio, Jardim Gonçalves, Vila Hortência e o Califórnia é próprio também. E depois a gente tem aqui as igrejas que não são já igrejas mais independentes, que é da Árvore Grande e da Zona Norte, né? Temos as igrejas fora, Rio das Pedras, Piracicaba, Belém, 4 igrejas, Tupã e Curitiba, né? Eu acho que falta alguma igreja aí, não falta? Não, é isso mesmo? Muito bem. Tem o Bauru e tem o Ibitinga, ok. Mas amém. Isso aí é mais ou menos para você ver o que Deus fez nesses dias, né? Eu sempre faço uma comparação, assim, não há outra maneira de você fazer, né? Ter um norte de o que Deus tem feito, você acaba analisando seus pares, né? Então, eu dou uma olhada sempre naqueles que têm o mesmo tempo de ministério, estão aqui na cidade, e é assim, o que Deus fez na nossa vida é algo excepcional, né? Eu não estou falando só em patrimônio, não, em patrimônio também, mas eu olho para os pares e o que eu vejo? Eu vejo igrejas constituídas no mesmo molde da antiga. Por que eu estou falando no mesmo molde? Quando você pega uma igreja que é oriunda da Quadrangular também, vamos chamar assim, aqui está em liderança, não há problema nenhum de falar disso, né? Eles saíram e mantiveram aquele mesmo padrão. Qual era o padrão? Ter cultos. Então, uma igreja que produz culto. A nossa chamada é diferente. Amém, gente? Eu não estou nem falando que está errado, não, tá, irmãos? E nem criticando. Cada um sabe do seu chamado, tá ok? Então, eles produzem cultos. Nós não. Nós produzimos uma gama de ferramentas, irmãos. É algo que vai estruturando a família, estruturando a nossa vida. Toda pessoa que chega aqui na igreja querendo trabalhar, ela é absorvida. Toda pessoa que chega aqui na igreja e quer fazer alguma coisa, nós colocamos ele dentro do ministério, né? Ele tem uma chamada, e a gente tem 20 ministérios, mas se Deus nos dê 30, 40, 50, por quê? Porque nós vamos ampliando a nossa tenda. E aí isso eu entendo que é uma visão e é uma chamada. Ok, gente? E não tem ministério mais importante não, tá, irmãos? Volto a falar para você. Não, esse é mais importante. Nós ajudamos todos os ministérios, irmãos. Todos. E vou falar uma coisa para você. Esses ministérios, e nós acreditamos que o investimento, não estou falando só financeiro, né? Também, mas não só financeiro. Do nosso tempo, né? Nós procuramos assistir todos, lógico que a gente tem a parte limitada humana, mas a gente dá o mesmo valor, né? Estou dizendo aqui, eu e a pastora Cláudia, que estamos à frente desta obra aqui. Nós não temos, eu vou nos casais, mas não vou nos adolescentes. Não, a gente tenta ir nos adolescentes, nos jovens, a gente tenta se dividir e tentar ajudar todos os ministérios a crescer, né? Então, Deus foi nos entregando, vamos pular? Então, aqui a gente vai falar mais especificamente e trazer as minúcias, né? Da ASCA, a maioria, se não sabe, deveria saber. Quem nunca foi no prédio da ASCA? Quem nunca foi? Levanta a mão. Olha lá, os mais novos estão perdoados, mas os mais velhos, não, ok? E tem uns mais velhos que nunca foram, não vou levantar minha mão, senão o pastor vai pegar no meu pé, mas eu vou perdoar você. Mas o prédio é próprio, irmãos. Deus nos deu aqui também, na Princesa Isabel 136. É isso mesmo, pastor Flávio? 136. Está aqui do lado, né? Prédio próprio. Deus foi fazendo coisas incríveis nesse tempo, né? E há um reconhecimento, irmãos, um reconhecimento da ASCA, da associação nossa, da prefeitura, que nem a nossa igreja tem, irmãos, dos de fora. Quem conhece o terceiro setor, às vezes valoriza mais a ASCA do que nós que estamos aqui, irmãos. Então, Deus foi trazendo essas coisas, né, irmãos? Corte e costura, panificação, logística, né? O Paulo estava aí. Cadê o Paulo? O Paulo. O Paulo falou assim,
eu sempre cito Paulo porque partiu dele fazer o curso, irmãos. Partiu, e ele, o bacana que aconteceu com o Paulo, irmãos, e ele, viu, é uma referência, não adianta, porque aquele que faz, honra quem merece honra. Então, o Paulo não ganha nada para isso, e não foi aquela empolgação de um cara emocionado, né? Fiz um, que legal, foi legal, fiz 2, o terceiro desanimei. Pô, não. Quantos cursos você já fez, Paulo? São 12 turmas formadas. E partiu dele. E nós temos um monte de talento aqui, que, na minha opinião, poderia fazer a mesma coisa, irmãos. Ok? Agora, volto a falar isso daí. O Paulo não é um cara emocionado. Porque, às vezes, o cara, na empolgação e na emoção, ele vai, faz fala nada, isso é canseiro. Tudo que for fazer, irmãos, dá trabalho, é cansativo, e você precisa ter isso como ministério chamado. Então, deixa aqui a honra ao Paulo, porque nunca foi pedido isso, partiu dele, e o mais interessante, o mais é que ele não desistiu. Está aí formando pessoas e abençoando vidas também, né? Bom, oi? É isso aí. E os testemunhos. Partiu, uma pessoa só fez. Se esses 12 cursos, põe aí, vamos por 10. Não é mais, né, que você forma, né? ...213 alunos, com 38 recolocação no mercado de trabalho. Gratificante. Está vendo? E a estrutura... Glória a Deus. É isso aí. A semente sempre o Paulo está colocando no coração. Alguns, ela germina rápido, né? Fala, Paulo. Dá aula. Já valeu tudo, né, irmãos? Quando a gente ouve essas coisas, irmãos, isso é importante na liderança. Então, como que eu vou... presta atenção. A Bíblia não pode estar errada, né, irmãos? Eu vou falar assim, o ministério de louvor é mais importante do que o ministério que colocou na vida do Paulo. Tem cara no louvor aí que não trouxe nenhuma alma no Jesus. 40 anos de igreja, não trouxe uma alma para Jesus, irmãos. É dura, mas é a realidade, não é verdade? Então, às vezes você fala assim, por isso que não pode ter ministério, membro importante, não tem isso, irmãos, não tem isso. Todos aqui têm o mesmo grau de importância. E, biblicamente falando, né, a gente sabe que, às vezes, aquele que não aparece, né, aquele que ninguém vê, é esse que o Senhor valoriza. Né? E eu estou aqui honrando o Paulo, porque, às vezes, a pessoa fala, fez um curso, ele faz um cursinho aí, né? E não é bem assim, né? Então, a gente tem toda uma estrutura, glória a Deus, que Deus tem levantado pessoas para fazer diferença, né? Mãos dadas para a vida também ali, é algo bacana, são crianças e adolescentes que a gente ajuda, e tem, acho que, um trabalho que eu gosto, que é de segunda-feira, eles fazem um trabalho para gestante, né? Então, kits para bebê, tá, Leone? Amigos da família. Lá, tá o kits para bebê, exato. Os kits para bebê, amigos da família, esse trabalho, para quem nunca, passe lá na Asca e veja, você não pede para a Maria Ângela mostrar. Eles fazem desde a sacola e tudo que está dentro daquela sacola, vai, aqueles mijãozinho, um monte de coisa. Agora, falar para você, se você pegar aquela sacola e levar e dar de presente para uma família rica, ela vai usar. O corte é perfeito, só não tem a etiqueta, irmãos. O corte é bom, a costura é bem feita, tudo maravilhoso. Isso que eu acho importante. Você não vai dar algo para alguém que não seja assim, algo bem feito, né? E isso é muito legal, esse trabalho também. Amém? Pode pular? Aí os GDAs, né, que é o nosso
sistema de evangelismo de pequenos grupos, nas casas, nas empresas, atendimento familiar. Nós estamos engatinhando, mas vamos chegar a evoluir esse ministério em nome de Jesus. Pula o outro. Aí vai falar aqui do encontro de casais, né? Agora vem o 28º. Realizamos então 27, mais de 1.000 casais participantes. E esses 1.000 casais participantes, irmãos, só 2 desistiram no meio da jornada, né? É incrível, né? Então, é porque o trabalho é bom e é bem feito, né? Então, são 1.000 famílias impactadas, atendimento pastoral aos casais, acompanhamento familiares, né? Então, esse é a base do Ministério Casais, ok? Pode pular. Supera, aí a gente já deu aqui algumas pinceladas, né? As reuniões quinzenais, palestras externas também que eles vão, empresários internos e externos, né? E o Summit que fizemos o ano passado e já vamos para a segunda edição, né, Johnson? Se Deus quiser, melhor do que o ano passado, amém? Vai lá. Aqui o Outside, a IASCA cai, né, na mesma evangelismo, né, alcançar pessoas. Então lá tem aquilo que nós falamos aqui da geração extraordinária de futebol, que foi algo que Deus nos deu também, né? Reuniões semanais com crianças e adolescentes, ministração da palavra de Deus, atividades esportivas, projeto social da família, ok? Então, eu estou só dando uma pincelada porque a maioria conhece isso aqui, tá, irmãos? Se você desconhece a forma de trabalho, e talvez tenha aqui pessoas que falam assim, mas eu tenho tempo, se envolva em alguma coisa que é o seu chamado, né, irmãos? Vou voltar a usar o exemplo do Paulo. Paulo, ele dedica uma noite na semana, né? Uma noite na semana. Então, e olha só, uma noite na semana, olha o resultado disso. É muito bacana, irmãos. E é como o GDA, né, irmãos? Dedica uma noite na semana e eu faço GDA de quarta-feira. Puxa, como o trabalho nas casas é completamente diferente do trabalho na igreja, irmãos. E como é gratificante você ver as pessoas crescendo no conhecimento da palavra, né? E aquilo que é uma das observâncias, né? Ou ordenanças, né? Daquilo que o pastor Felipe leu aqui em 1 Coríntios 3, né? Que aquele que almeja o episcopado, ele seja apto a ensinar. Então, se é pastor, mas não gosta de ensinar, não é pastor. Eu tenho prazer de ensinar, né? E gastar um pouco de quase 50 anos dentro da igreja, irmãos. Gastar daquilo que Deus me deu ao longo de 50 anos. É bastante coisa, irmãos. E isso é gratificante, né? Então, o projeto Casa, que é um projeto novo, que nasceu, mas já está fazendo aí, em especial, diferença para nós aqui, né? Como a gente tem falado nos cultos, né? Não é um trabalho que a ASCA muitas vezes atende algumas pessoas externamente, né? Pessoas que não pertencem ao nosso corpo ou à nossa igreja, mas o projeto Casa é para atender os irmãos da nossa igreja. E a gente tem feito isso, e graças a Deus, né? O Tarcísio não tem faltado, né? Tem sempre, nem sei como é que está lá, não desci lá, mas está abastecido. Alguns irmãos ainda dão assim, uma oferta em dinheiro para o Tarcísio guarda. Por exemplo, ele foi assistir um casal de irmãos essa semana aqui da igreja, que eu pedi para ele assistir. Eles estão vindo aqui há uns 2 meses na nossa igreja e tinha uma necessidade alimentar também, né? E eles foram para lá, só que tem criança, não tinha leite, é isso? Eles compraram leite, compraram Danone, e levaram para a criança. Com esse dinheiro, que o irmão falaram, uma cesta básica, mas estou aqui, um dinheiro, R$30, R$50, né? Às vezes, o que Deus sentiu, o que você sentiu no seu coração para ofertar. A gente tem feito isso, é esse trabalho aí, que vocês veem, doaram roupas, que também está guardado as roupas lá, né? Roupas em boas condições, está sendo, não aquele que vai ainda para a Asca, que ali é o bazar, onde a gente ajuda bastante, né? Tem sempre uma pequena entrada no bazar da Asca, mas paga uma água, paga uma luz e também ajuda a manutenção da Asca, né? Esse é um outro, eles têm aqui um outro guarda-roupa, vamos chamar assim, né? Para assistir essas pessoas também, ok? Vamos lá? Ao longo desses 17 anos, irmãos, obrigado, senhor. Vou recomendar uma predinha para sua coroa. Eu ia fazer uma piada feia, ia falar uma coroa por uma coroa, mas não vou falar isso nunca. Ainda bem que eu não falei, né? Né, Silvia? E se podia falar, eu também, você também. Estou pior ainda, que sou mais velho, né, Silvia?
E a Silvia nem fica mais com vergonha, a Silvia fica ainda. Fica ainda. Oh, meu Deus, seu pastor é terrível, Silvia. Então aí, ó, a gente já teve trabalhos, irmãos, que nós realizamos, que hoje, né, não está efetivo, né, funcionando efetivamente, mas nesses 17 anos Deus moveu algumas águas, né, como o padrinhos sociais, a gente ajudou muitas crianças com uniforme e outras coisas mais. A gente teve aqui um tempo do Gargarrizo, que foi um tempo muito legal, e o Theo está por aí? O Theo não está, está aí. Dizem que quer voltar, né, Theo? Ok. Nosso Gargarrizo foi uma época muito especial da nossa igreja, e vinham pessoas, e o engraçado da nossa igreja, irmãos, é que às vezes vêm pessoas de outra igreja que não frequentam aqui, mas quer ajudar, né? O Theo tinha pessoas de outras denominações que ajudavam no Gargarrizo, ok? Então, é um ministério que Deus também alcançou pessoas através desse ministério, né? Transição de dependência, a gente sempre ajudou, acolheu, ajudou casas, ajudou clínicas, e todo esse tempo aí, nesses 17 anos, né? Distribuição de alimentos, moradores de rua, a gente já fez cesta básica, o quê? Morou na igreja, me deram muito trabalho. Esse é aquele que eu queria estar na lei, irmãos, né? Era que eu queria estar na lei. Fazia o cadastro, eu falei, não, ele não fez isso, fez. Alguns que você fala, não, ele não fez isso, fez. Aí a gente tem vontade, assim, de falar assim, como Samuel era feliz. O profeta Samuel era feliz, né? Missões, a gente fez Projeto Belém, Projeto Curitiba, que foi muito bacana. Alguns aqui foram pela primeira vez, né, num projeto missionário, né? E a gente acabou recebendo, nesse último trabalho que a gente fez aqui do Espírito Santo, algumas pessoas que vieram ajudar, né? E a gente olhando assim, né? Não para ficar metido ou se vangloriar, né, irmãos? Mas a gente olhava e falava assim, nossa, eles fazem, assim, parte da equipe, né? Bem cru ainda. E às vezes a gente vai com uma certa experiência, né? De trabalho, uma experiência aí de anos de trabalho, e que a gente tem, irmãos. Às vezes a gente não valoriza o que nós temos, né? Tinha os Filhos do Leão, outro ministério também que assistiu. É que na verdade é assim, irmãos, os Filhos do Leão, o que eles fizeram de mais relevante, ou mais tempo, foi entregar comida na rua. Mas aí depois tem uma visão, e eu acho até meio correta, sabe? Que você mantém essas pessoas na rua. E infelizmente, Sorocaba adotou essa metodologia que eu não discordo, né? Só que eu entendo o seguinte, a igreja até pode fazer esse trabalho, sabe? A ASCA já não. Porque a ASCA, ela vai fazer um assistencialismo e não uma assistência. Agora, nós como igreja, é aquela história, né? O cara está morrendo na rua, se você foi lá, pôs o cobertor, deu comida, ele viveu mais 3 dias, teve a oportunidade de aceitar Jesus, valeu tudo, né? Então, como igreja, não há problema fazer esse tipo de trabalho, né? Mas há uma restrição, tá? Pela lei municipal, que não pode entregar comida na rua. Então, você tem que meio que burlar isso aí. Agora, como igreja, burla e vamos para frente. Eles fazem imitar, a Comanga, Comanga ainda mais ainda, imagina que ele vai... exatamente. Então, como igreja, eu acho que não tem... O amor, irmãos, o amor como igreja, ele não tem limite, né? Eu sempre falo assim, o amor tem limite? Tem limite sim, viu, irmãos? Presta atenção. Qual o limite do amor, irmãos? Qual o limite do amor? Até quando eu devo amar? O limite do amor é a justiça. Se você não pode amar ao ponto de praticar injustiça, é como filhos. Se você ama um a mais e ama o outro menos, você está praticando injustiça, né? Então, é algo que o limite do amor é a justiça. Então, eu não posso amar ao ponto daquele amor ser algo assim que torne injusto, né? Então, é isso, ok? Vamos lá? É isso aí, 2 versículos, né? Eu de muito boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas. Isso daí é um lema da igreja, é um lema para nós que servimos, né? E vocês também alegrem-se, por esse motivo, alegrem-se comigo, né? Porque às vezes o ministério é desgastante e é uma chamada, né? Todos nós que temos uma chamada ministerial, não tenha dúvida nenhuma
que se você não realizar, a sua vida vai ficar incompleta. Você vai falar assim, hoje a gente, pela manhã, a gente foi assinar para transferir a igreja lá do Califórnia, e o pastor que a gente comprou a igreja, ele veio para transferir. Ele tem 71 anos, né? Aí eu falei, e aí, pastor, como é que está o ministério e tal? Ele tem uma igreja em Jundiaí e outra cidade aqui, que ele está aqui, para o mais interior de São Paulo. E ele falou assim, difícil igreja, não, está difícil, já não é fácil. Ele é um pastor bem experiente, né? Aí ele falou assim, mas se eu acabar minha vida e olhar para trás e não ajudei as pessoas, o que eu fiz da minha vida? E esse somos nós, né, irmãos? Se a gente acabar a nossa vida, olhar para trás e falar assim, mas o que eu fiz? Não ajudei ninguém. Eu não puxei ninguém para cima, porque nós estamos num grau elevado, né, irmãos? A grande verdade é que espiritualmente é isso, né? Nós estamos num grau elevado, né? É por isso que quando o pastor muitas vezes não pode... Porque o pastor... Já fizeram essa proposta para mim, né? Ô pastor, por que você não se candidata a vereador da cidade? Eu falo, não, irmão, isso aí não é para mim. Mas no meu entendimento, é um rebaixamento, não é? O que eu exerço é muito mais importante, né? É um rebaixamento. Então, não estou falando aqui daqueles que têm essa chamada, cumpre, amém, glória a Deus. Mas quem foi arregimentado, né? Paulo fala sobre isso. Aquele que foi arregimentado para uma boa obra, não deve olhar para trás. Acabou, né? Aquele que lançou a mão no arado, não olha para trás. Então você tem o seu chamado, você está inserido nesse corpo que nós falamos aqui, né, que de 1 Coríntios 12, e você tem a importância sua, é real para o corpo de Cristo. E se você tem algo que está em evidência, né, e por estar em evidência você acha que é mais importante, tire o cavalinho da chuva, irmãos. Porque no céu, quem quer ir para o céu aqui? Quem gosta de surpresa aqui? É o céu, irmão. O céu você vai ter tanta surpresa, você vai olhar e falar assim, meu Deus, 2 predinhas só na coroa desse rapaz. Vai ser isso, irmãos. E outros vai falar assim, meu Deus, que coroa maravilhosa. Que é isso? Mas ele não era nada lá na igreja. É esse que Deus vai premiar. Amém? Deus não olha como o mundo olha, irmãos. Esquece isso. Então, se você está aqui com o mesmo olhar do mundo, com os mesmos valores do mundo, esquece. Você não está... Não, e também não está preparado para ir para o céu, né? Se é uma coisa que Deus não faz, irmãos, é pagamento em duplicidade. Tá? Tem muitas pessoas que puxam um pouco a glória, Deus até deixa. Quer receber? Receba aí. Só que Ele não vai pagar lá no céu. É isso, Deus não paga em duplicidade. Então, se você gosta às vezes de puxar, não, porque eu fiz, né? E eu estou dizendo aqui que Deus me usou como o líder da igreja local aqui. Mas sozinho eu não faria nada, né? Nós somos um time, nós somos um corpo. É isso que eu quero que vocês entendam. Não tem essa questão. Nós teremos muitas surpresas, irmãos. Muitas surpresas. Tem gente que vai chegar no céu, onde é o meu escritório. E aí o cara falou assim, tá vendo o rodo e a vassoura ali, ó? Vai limpar o pátio. Vai acontecer, irmãos. Tem muitas pessoas iludidas daquilo que Deus, como Deus olha a nossa vida. Então, esse trabalho que a gente tem feito com vocês, líderes da igreja, é para trazer o norte da tua chamada. Como você deve se comportar com relação à chamada que Deus te deu. Deus deu uma chamada, é nesse corpo, é nessa igreja, se submeta. Deus te deu uma chamada, é nesse corpo, se sujeite. Ok? Por quê, irmãos? Porque quando a gente olha para trás, Deus foi nos dando muitas coisas que nem nós imaginávamos, mas o Senhor nos deu. Amém? A bispa Cláudia estava me lembrando ainda há pouco de uma palavra do pastor Flávio. Pastor Flávio, estou falando você, depois não reclama. Ele fala assim, olha lá a cara dele lá. Como é que ele fala mesmo, bem? Olha lá. Ele fala assim... Ele fala assim, tem certas coisas que ele faz que eu na hora, às vezes, eu não entendo. Mas eu obedeço. E lá na frente ele tinha, depois eu vou ver que ele tem razão.
Ele já falou algumas vezes isso mesmo, eu dei risada quando a bispa Cláudia lembrou, né? O bispo Flávio falando isso, né? Então, muitas vezes é aquilo que o pastor Felipe trouxe aqui, né? Deus não dá a visão para todos, não adianta, irmãos. É o líder mesmo. Por quê? Quando você chegar no céu, irmão, você pergunta. É a única coisa. Como é que ele faz mesmo? Eu coloco no corpo como me agrado, como eu quero, como me apraz. Nem eu entendo, e nem eu queria, irmãos. Por muito tempo, eu fugi dessa responsabilidade. Né? Pastora Cláudia que gosta de falar isso, né? Não, mas eu tenho meu emprego, o pastor Demir também tinha o emprego dele, a gente estava bem, não é? E é verdade, irmão, sustentávamos a nossa casa, criávamos os nossos filhos, e Deus nos chamou para uma frente de trabalho, né? E no meu entendimento, quando Deus me chamou, eu nunca me vi nem como pastor titular, irmãos. Quando Deus me chamou, falou, eu acho que Deus está chamando para ajudar meu sogro, porque ele é o pastor titular, e então eu vou ter um ministério para auxiliar ele, é só um tempo. Eu sempre pensei isso, irmãos. Aí Deus foi fazendo tudo um negócio, falei assim, meu Deus. E aí você entende que Paulo estava extremamente correto. Ele põe como ele quer. E não adianta você querer fugir. Né? Às vezes a gente fala assim, não vou fazer isso. Faz, irmãos. Né? Faz doer. Muitas vezes eu disse isso a vocês. Eu já subi nesse púlpito aqui para pregar. Triste. Já subi aqui devendo muito. Já subi aqui chorando. Né? Já subi brigado com a pastora Cláudia. Era a pastora Cláudia que tinha brigado comigo. Porque aí você fala assim, pastor, você é um hipócrita. Sou nada, irmãos. Não tem essa, eu sei da minha convicção. E o que eu prego aqui, muitas vezes é para mim também. Segunda coisa, eu subo para pregar, eu estou pregando a palavra. E a palavra que modifica a nossa vida. Não tem hipocrisia isso. Nunca cheguei aqui, preguei e falei assim, gente, aqui você tem um pastor perfeito, com um casamento perfeito e com os filhos perfeitos. Não existe isso. Nunca foi pregado isso. Então, pastor, então você acha que eu tenho uma responsabilidade. Então, não importa se eu estou triste, eu tenho que pregar a palavra. Não é? Não importa se eu... porque se eu fosse pregar, irmãos, quando estava com dinheiro, feliz, não tinha pregado nada. Eu tinha pregado umas 4 vezes na minha vida só. Né? Então é isso, irmãos. Se não passava no dia do aniversário. Olha, irmão, esse ano aqui eu vou pregar só 6 de dezembro. Aleluia. Não é verdade? Então, espero que isso ajude você. Porque essa é a nossa intenção com o sim. Sabe qual é a intenção do sim? É ajudar o teu ministério. Para isso estamos nós aqui. Se a gente está num degrau acima, a gente tem que estar puxando. Tá? E se você está num degrau acima, puxa o irmão. Né? Não joga ele para baixo. E aquilo que é o que o pastor Felipe falou aqui. Nós estamos aqui para tocar a segunda geração. Né? Deus é Deus de geração. Então nós estamos aqui para levantar uma geração. E você fala assim, do que você tem medo hoje? Eu só tenho um medo. Estou falando medo terreno. Eu estou, por exemplo, com 80, 85. A minha sogra está com 85, viveu? 85. Deus vai me dar mais que isso. Ela não vai me enterrar. É o meu medo da minha sogra me enterrar. 80, não, ela é 41. 41, 84. Aí o pastor Francisco está lá. Sofredor. Dei-lhe uma missão. Como que é o nome do cara do Missão Impossível? O Tom Cruise nos Estados Unidos. Pastor Francisco aqui, Missão Impossível. Ethan. Ethan. Que bonitinho. Então, como eu havia falado, qual é o meu medo, irmãos? Não é da minha sogra me enterrar, não. Se enterrar, tá bom, eu quero ir só com Jesus. Ela pode, tranquilo. Mas o meu receio é ver o que está acontecendo. E pode acontecer. A grande verdade é essa. Quando nós treinamos, falamos, ensinamos e corrigimos, irmãos,
É porque temos amor. Para que a gente olha hoje para a Europa e não tem igreja, irmãos. Infelizmente, as igrejas se transformaram em pub, né? Pub, bares. E se vê os Estados Unidos hoje, irmãos, vai também. Um monte. Tem igrejas enormes nos Estados Unidos, estão vendendo, porque não tem gente para sustentar o patrimônio. Está vendo? Uma igreja linda em São Francisco, clube de gays. E sim, transformando em mesquitas também. Então, irmãos, qual que é o meu medo? E assim, gostaria que vocês partilhassem desse receio, vamos chamar assim, não é medo, né? Dessa preocupação, que nós toquemos a segunda geração. Imagine eu passar aqui com ele, e aí, que era a igreja? Não, aí não é mais igreja. Sabe? Isso é morte para um pastor, que iniciou algo, que conseguiu levar algo, mas não conseguiu tocar a segunda geração. Mas é uma responsabilidade minha, mas sua também. Por isso que você precisa preparar discípulos, né? Pessoas mais jovens, que nós precisamos tocá-los para que onde a gente andou, eles corram. Onde a gente correu, eles voem. É assim que vai ser. Amém? E é isso que eu espero de vocês. Agradecido por esse tempo de vocês. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Vida, casa, família, ministério, chamada, né? Vocês também têm uma chamada. Todos nós que estamos aqui temos uma chamada. E que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, né? O pastor tem que amar indistintamente, né? E a gente tem esse amor no coração, um amor pastoral, eu, Bispa Cláudia, os apóstolos e todos que estão aqui na liderança. A gente tem a gente tem coisas boas na igreja, né, irmãos? A verdade é essa, né? Todo mundo que chega aqui fala assim, não tem algo diferente na igreja. E eu fico feliz com isso, irmãos. A gente tem uns chatos, né, irmão? Porque gente chata tem em todo lugar. Mas é assim. Mas a gente demonstra amor. É uma das características que as pessoas que chegam novas falam para a gente. Nossa, eu fui muito bem recebido. Esse casal, né, que a gente assistiu essa semana, falou isso, pastor, eu fiquei lá porque, olha, eu já passei em um monte de igreja, mas eu nunca fui tão bem recebido como a gente foi recebido. Que eles nunca sentiram na nossa igreja, e já foram em várias igrejas, e o que eles sentiram aqui não sentiram em lugar nenhum. Então isso leva a entendimento que nós estamos no caminho certo. Amém? Então a gente tem muita história para contar, muita bênção para contar. É lógico, irmão, a gente errou. Né? Nesses 17 anos a gente fez, avaliou errado. Claro que tem. Nós não tem só assertivas. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu olhando para trás hoje, eu digo que nós temos mais assertivas do que erros. Não tenho dúvida nenhuma. Ok? Então eu gostaria que vocês ficassem empenhados, né? Olhassem para frente. É bom olhar para trás, porque para trás impulsiona a gente. Eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais. Então eu gostaria que vocês saíssem daqui com isso no coração desse trabalho, desse seminário, do SIM, para que a gente pudesse ser mais produtivo. Então eu não sei naquilo porque assim, Deus fala coletivamente, mas Deus trata a gente individualmente. Eu nunca falei para o Paulo, vai, por que você não dá aula? Então Deus chamou. Então deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Talvez tenha coisas que você não fez, que ainda Deus quer que você faça. Não enterre talentos, né? Não enterre propósitos, e eu sei que Deus vai nos coroar, né? Eu sinto que está chegando um momento no ministério que está mais amadurecido, né? Que o Senhor vai premiar, o Senhor vai coroar, né? Então, sempre existem momentos, ciclos da nossa vida, que Deus vai nos entregando coisas novas. E esse é o momento de uma coroação de um trabalho, irmãos. Fizemos um alicerce bom, estamos construindo paredes, mas a construção e o trabalho continua. Eu espero que vocês estejam unidos nesse propósito, amando um ao outro, né? Respeitando um ao outro, porque isso é característica de uma igreja que está sarada, né? Todos aqui nós temos defeitos e todos nós aqui temos virtudes. E para a glória de Deus, né? Eu posso dizer isso. A gente tem muitas virtudes, irmãos, né? E é aquilo que eu falei, é inevitável. A gente olha para algumas igrejas e o que elas estão. Nós somos uma igreja relevante na cidade.
É isso que eu entendo. A gente é a maior igreja? Não, mas nós somos uma igreja relevante. Nós temos um chamado e estamos cumprindo ele. Como eu falei para você, alguns pastores, eles produzem, né? O que você produziu nesse ano? A gente produziu aí, se ele faz lá, quantas semanas tem no ano? 52. Se ele faz 3 cultos por semana, por exemplo, a gente produziu 150 cultos. Eu não estou falando que está ruim, né, irmãos? Porque se ganhou alma, amém, glória a Deus. Mas nós fomos chamados para ir além, amém? Então eu gostaria que vocês entendessem a visão, para isso é o sim, para vocês entendessem aquilo que Deus fez e também ampliasse essa visão, né? Deixe Deus usar você individualmente, deixe Deus usar você coletivamente. Esse é o nosso chamado. Amém? Vamos encerrar? Pastor...